Bora lá tomar um café? Hoje eu gostaria de dar continuidade com você. O café tá gostoso, hein? Gostaria de dar continuidade aqui à série sobre o modelo integral enxuto que eu desenvolvi ao longo dos últimos 3 anos e que eu estou aplicando em todas as minhas mentorias consultivas, inclusive nos 2 conselhos que eu estou participando agora. Esse modelo é um modelo que junta, né, que une aí tudo que eu tenho de base do Lean, das metodologias ágeis, do Six Sigma, tudo que eu entendo e sei de gestão que eu pude absorver ao longo desses 25 anos trabalhando, né, como consultor, mentor, viajando aí por diversos países, entrando e podendo atuar em multinacionais, grandes empresas, médias, pequenas. Eu resolvi de 3 anos para cá, em função de uma série de temas, né? Principalmente de ver os pequenos, que é quem tem mais dificuldade por não ter estrutura, por não ter condição financeira, por não ter uma série de coisas, né? E muitas vezes, inclusive, conhecimento. Eu vi que o sistema de gestão atual não está funcionando muito bem. As pessoas têm muita dificuldade de se tornar bons gestores para depois, obviamente, poderem se tornar bons líderes. E isso sempre me instigou, né? Eu sempre fui um cara do lado técnico, né? Eu sempre fui de aplicar as metodologias, eu sei de várias ferramentas, eu leio muito, eu sei dar conta, né, de implementar modelos ou sistemas de gestão que fazem com que as empresas tenham resultado. Faço isso a minha vida inteira e por isso já atendi, né, várias pessoas de diversos segmentos. Só que de alguns anos para cá, principalmente depois de eu ter começado a estudar filosofia, o lado pessoal, humano, né, tanto da pessoa, empresário ou líder ou executivo de uma empresa, tanto quanto o lado relacional, me intrigaram muito porque, primeiro, eu nunca tinha estudado isso, né, nunca tinha, não fazia parte do meu perfil, agora faz parte, estou gostando inclusive muito, né, de sair um pouco mais da área técnica, e aí eu comecei a pesquisar, literalmente, né, com mentorias, inclusive, de pessoas tanto da academia quanto de fora da academia. Inclusive, um dos meus melhores amigos, o Roberto de Carvalho, ele está lá no Chile, ele é doutor da Universidade do Chile, é uma das pessoas que mais me ajuda, tem acesso a diversos papers, artigos e um monte de coisa, e a gente conversa várias vezes, inclusive ele vai ficar aqui na minha casa de novo no final do ano, nós vamos conversar muito sobre isso. Ele me ajudou, é a pessoa que me incentivou a me tornar um pesquisador não acadêmico, né, para não ter a necessidade de me vincular por conta, né, do meu tempo, enfim, a universidades para fazer pesquisa, mas de fazer a pesquisa da forma correta para poder publicar os meus livros, que em breve, inclusive 2 deles já estão prontos, estou escrevendo o terceiro, em breve já vou lançar aí os 2 livros que estão prontos ao mesmo tempo e quando eu lançar vocês vão entender o motivo. Mas hoje eu queria falar, dando prosseguimento a essa série, sobre os estados de um gestor, né? Que, como a gente sabe, o modelo integral enxuto, ele é derivado da união de tudo que a gente entende de gestão, que veio do Lean, do Six Sigma, né, de metodologias e ferramentas várias que a gente estudou ao longo dos anos, unindo com a teoria integral que trata do lado humano e do lado relacional, que a gente pode trazer para o lado empresarial e da carreira, obviamente, para ter mais resultado. Empresarial, se você for empresário, e da carreira, se você tiver uma função aí de gestão, né, executiva de alguma empresa. Foi esse modelo que eu comecei a pesquisar lá em 2023 e que esse ano eu comecei a divulgar. A gente já falou dos quadrantes, né? E eu vou passar aqui para minha tela já para ficar bem claro aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os 5 estados de um gestor. Nós já falamos aqui sobre os quadrantes, né? Que inclusive eu montei essa matriz integral enxuta para falar dos quadrantes que dão início e dão base para a gestão enxuta. Já fiz um vídeo sobre os 5 níveis, né, ou os estágios aí de maturidade empresarial. Já fiz um vídeo que foi o anterior, de sexta-feira passada, aí, falando sobre as 6 linhas de desenvolvimento, né, que nós precisamos nos desenvolver nessas 6 linhas de alguma forma. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os 5 estados que a gente passa por eles, né, em algum momento, e que ou eles nos atrapalham ou eles podem nos ajudar se a gente tiver consciência
em que momento a gente está, em qual estado. Por que que esse conceito do modelo integral enxuto tem funcionado muito para mim nas minhas duas empresas? Eu gosto de testar muita coisa comigo mesmo, eu tenho duas empresas, mas eu testo muito, obviamente, de maneira formal, eu converso com os meus clientes de mentoria consultiva, falei com as duas pessoas que eu estou trabalhando como conselheiro que eu iria levar esse modelo, inclusive uma delas me disse formalmente que me contratou por conta dessa novidade, porque ela vê que num conselho, né, familiar você precisa tratar de questões individuais e relacionais que a parte técnica não te dá essa possibilidade, e esse conselho dessa empresa familiar que eu tô tendo esse desafio junto com eles, né, de ser o braço direito do dono, que é o pai, que em breve vai passar por um processo de sucessão, e a gente está preparando, fazendo uma etapa anterior, né, à preparação da sucessão. Ele quer se preparar de maneira formal, isso vai ser iniciado o ano que vem, e esse ano eu estou fazendo um trabalho com ele, vai entrar no 4º mês agora em dezembro, de prepará-lo, né, para entender tudo aquilo que o modelo integral enxuto possui, que pode ajudá-lo, e aí a gente entrar numa fase efetivamente de sucessão. Que parte eu vou participar, a parte vão ter outros profissionais para ajudá-los, aí advogados, contadores, a parte tributária, enfim, ele vai formalizar a sucessão da empresa, porque em 2027 ele quer aposentar. Mais tardar 2028, se alguma coisa protelar. Então, como esse modelo tem ajudado, eu tenho trabalhado em cima dele. Lógico que tudo que eu trago aqui parece teoria, mas tem muita coisa prática, né? Tem coisas de avaliação, tem questionários, tem diagnósticos, tem exercício, tem uma série de coisas que eu vinculo a parte técnica da mentoria que segue, né, durante meses, através dos módulos que a gente vai passando, seja de planejamento estratégico, seja de gestão, seja de padronização de algum processo, seja de, né, a parte técnica que a gente vai ajudando o empresário ou o líder, o executivo, e em paralelo algumas sessões a gente vai tratando da parte individual e relacional. Por quê? Porque esses 3 pilares, como eu disse, né, aqui deixa eu mostrar rapidamente de novo a base do meu modelo, né, individual, que a gente trata as questões pessoais, a parte relacional e a parte aqui da excelência operacional, que é a parte técnica, que envolve tudo que eu sei, todos os conceitos que precisam ser implementados numa empresa para ela dar resultado. Então é isso que eu tenho feito, tem dado bastante resultado para os meus clientes, graças a Deus, estou muito satisfeito com o número de clientes que aumentou, com esses convites para me tornar conselheiro. Eu nem esperava que eu fosse receber esses convites, não era nem para eu ter aceitado esse ano, eu estou muito afogado aqui, né, principalmente por conta do lançamento do núcleo de gestão, que eu tive que protelar um pouco, não tenho datas ainda, mas muito em breve vai sair o núcleo de gestão que você vai poder participar. Tem muita coisa legal que eu estou desenvolvendo e tem que desenvolver com calma, né? Uma coisa que a gente quer que perpetue, que seja de valor para você, que é gestor, que é empresário, que quer aprender sobre gestão, que quer abrir uma empresa no futuro, vai precisar gerir. Eu quero fazer algo de peso para você ter acesso a algo que não seja demais, mas de maneira constante para você se formar, entre aspas, né, e ter a possibilidade de aprender sobre gestão. Vamos lá. Os 5 estados de um gestor, eles são estados, né, que geralmente são temporários. A gente passa por esse estado, né, ou está em um estado, e esse estado ele vai mexer com a sua mente, né? Tem hora que a gente está com raiva, tem hora que a gente está nervoso, tem hora que a gente está muito alegre, tem hora que a gente está em algum estado, e esse estado vai fazer com que a gente faça uma melhor gestão, né, dos nossos processos, ou lidere de maneira positiva ou negativa, melhor ou pior, as pessoas com as quais a gente trabalha, ou para as quais a gente está trabalhando. Os estados, como está dizendo ali, são formas como você vai perceber o mundo ao seu redor, né? Por isso que o assunto consciência, que começou a me chamar a atenção há exatamente 6 para 7 anos atrás, que eu comecei a ler mais assiduamente, não só sobre o budismo, que eu sempre leio a filosofia budista há muitos anos, mais de 15 anos, mas de maneira, né, informal, devagar e tal. De 6 a 7 anos para cá eu resolvi
investi no lado da filosofia. Esse ano estou terminando mais um curso, entrei para a Acrópole, que é uma escola de filosofia. Enfim, a coisa segue aí em paralela porque nós precisamos nos tornar pessoas melhores, né? Para nos relacionarmos melhor com as outras, para trabalharmos melhor nas empresas nas quais a gente está, para a gente ser melhor empresário, melhor gestor, e aí os resultados vêm, né? Obviamente que cada um quer ter o sucesso de uma certa forma e a gente precisa trabalhar a gente para sermos melhor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente quer se tornar. Outra coisa importante é que os estados eles não vão te definir, eles não definem quem você é. Por quê? Porque ora você está de um jeito, ora você está de outro. Então é um estado, é algo que te faz estar de uma forma ou de outra. Eles definem sim como é que você funciona, né? Naquele momento você vai estar, desculpa, em algum desses estados e eles vão definir o que você vai fazer naquele momento, seja com as pessoas, seja em casa, seja na empresa e assim por diante. Então, se você não entende, né, os estados, você acaba perdendo a lucidez naquele momento, você acaba decidindo mal, você acaba criando alguns problemas que não precisariam existir ou você não precisaria passar e que vão te atrapalhar a ter os resultados que você precisa, né? Não tem uma ordem aqui, embora tenha uma numeração, né, sejam 5, mas a gente precisa sair de certos estados e tentar subir esse nível, né, do pior deles, que é o estresse, até o último, que a gente chama de estado expandido, e aqui não é papo de filósofo, ou papo de guru, ou papo de coach, seja lá o que você queira chamar, não, é papo prático mesmo, e todos os temas que estão aqui a gente tem algo formal e prático para fazer com que a pessoa com quem a gente está trabalhando, né, ou mentorando, ou, enfim, se veja naquele estado e consiga, a partir, né, dessa autoimagem, sair daquele estado de uma forma melhor e mais rápido. Tem exercícios para isso, tem formas de você trabalhar isso para que a gente consiga ter resultado. O primeiro estado é o estado de estresse, né? Todo estado de estresse, ele, além de ser muito comum, né, ele é o estado que vai te causar urgência para tudo, é o estado que você fica reativo, é o estado onde você tem uma visão muito estreita das coisas, porque você fica nervoso, o seu corpo dá sinais diferentes, né, e o nervosismo vai fazer você tomar más decisões, vai fazer você agir de forma errada, talvez xingando uma pessoa, sendo mal educado e uma série de outras coisas. No estresse é que você interpreta tudo como se fosse uma ameaça para você, você exagera, né, situações inclusive de risco, que muitas vezes pode te levar a sofrer até um acidente, né, se você está no estresse, no trânsito, alguma coisa assim, isso também te atrapalha, não é só no trabalho não, e vai acelerar muito a sua falta de direção daquilo que você é e precisa sair daquele estado de estresse para estar no estado melhor para aqueles momentos. O segundo estado é o estado de foco, né? É um estado mais tranquilo, entre aspas, né? Que você vai se sentir de forma mais organizada, né? É um estado que a gente consegue organizar a nossa vida, a gente executa todas as coisas que são básicas e que, né, consegue se organizar melhor ali e fazer o que precisa ser feito, ou seja, fazer o necessário para tocar as coisas da forma como a gente sempre pensou. E aqui, nesse estado, né, ele te dá ritmo, é um estado que te dá clareza, te dá movimento, te coloca em ação para alcançar aquilo que você precisa. Então, é, no dia a dia, a gente precisa não só ter foco, estar nesse estado de foco de vez em quando, mas sabendo que o foco pode nos levar aos estados de cima, né, que é o que a gente quer na maioria dos momentos aí. O terceiro estado, né, que tem inclusive livros sobre o estado de flow, né, é o estado de fluxo. Né? Ele é um estado onde você sai do foco apenas, né, e consegue atingir um nível melhor de alta performance. Né? Aqui nesse estado as coisas se encaixam, você executa melhor as coisas com mais precisão, você perde muitas vezes a noção do tempo, porque eu sei porque na minha outra empresa, quando eu fico lá produzindo as minhas trilhas, que eu vou voltar o ano que vem, se Deus quiser, é,
a gente perde a noção, né? Quando você está fazendo algo que você gosta, uma pintura, gravando uma música, fazendo algo que faz parte ali, literalmente, quase que da sua alma, você não tem noção do tempo, né? O tempo passa, né? Uma boa conversa, por exemplo, a gente às vezes entra em estado de flow. Quando você vê, já passou ali quase 1 hora ou 2 e você se viu num estado muito naquele fluxo do que você está fazendo. Isso é muito legal, né? Você produz mais, você produz com mais leveza, você atinge dentro de si algo com mais, não vontade em si, mas com além do foco, com algo que te traz mais o resultado de maneira mais leve, mais fluida, mais orgânica, né? De forma que você consiga não se sentir nem estressado, nem tendo que se focar ou forçar a ter o foco naquilo que você precisa. Que muitas vezes o estado de foco, pelos exercícios que eu já fiz, a gente às vezes consegue nos forçar a focar em algo. Não, agora eu vou desligar o celular aqui, vou pegar e vou marcar o tempo aqui 1 hora só para eu escrever. Eu faço muito isso, né? Chega num ponto que, além de esquecer do celular, você entrou em fluxo. Por quê? Você está escrevendo, ou você está lendo, você está pintando, ou você está tocando, enfim, você está fazendo alguma coisa que o fluxo te levou para um estado diferente, inclusive mental. Aí você tem condição de passar para o estado contemplativo. E, de novo, aqui não é nada filosófico, budista, coisa de guru, não. É quando a gente sai do estado de fluxo, né, e começa a ter muito mais clareza das coisas, né? A gente contempla aquilo que a gente está fazendo, inclusive por mais tempo, né? Às vezes, quando eu estou escrevendo, eu sinto isso, né? O estado expandido a gente vai chegar lá, ele é muito difícil de se atingir, mas o estado contemplativo não. Você, além do fluxo, né, além de fazer bem, de forma orgânica e leve, você sente outras coisas, você sente mais profundidade, mais alegria, mais clareza. É um estado onde você consegue enxergar o que antes estava até embaçado, meio que invisível para você, e agora você enxerga coisas diferentes, né? Você deixou que o fluxo avançasse para você, né, contemplar mais as coisas, estar mais satisfeito, mais leve, fazendo as coisas com maior clareza, maior leveza. Nesse estado aqui é onde você consegue reposicionar sua visão, melhorar suas decisões, ter o melhor direcionamento das coisas. Quando você está nesse estado de quase que um êxtase, né, contemplativo ali, por exemplo, eu já passei por várias reuniões de planejamento estratégico no passado, principalmente. Eu lembro direitinho de momentos onde eu estava tão satisfeito numa situação que a gente, né, atingiu um ápice ali na nossa empresa, quando eu tinha sócios, por exemplo, que a gente tinha várias ideias e falava e tal, além de estar focado, estar em fluxo, fazendo as coisas acontecerem, a gente contemplou tão bem aquele momento daquela reunião de planejamento estratégico, que tudo que a gente quis saiu, todo mundo estava alegre, contemplando efetivamente o momento, e o resultado que a gente queria sai, porque a harmonia entre as pessoas daquele momento traz consigo, né, essa contemplação desse momento, e a gente passa a sentir aquilo ali. Então, quando a gente está nesse estado contemplativo, os momentos, né, do nosso ser, do nosso estar ali naquele momento, passam a ser mais satisfatórios. A gente tem mais tesão, mais alegria, mais vontade de fazer aquilo, e não só com leveza, com foco e de forma fluida, mas a gente tem esse estado, né, de alegria, de satisfação, de estar fazendo uma coisa que agrada, que dá resultado, que tem a ver com o seu propósito, e você acaba contemplando esse estado muito mais, e aí o seu resultado, quando você consegue ter mais momentos, né, de contemplação desses, estando nesse estado, eles vão trazer resultados mais leves para você. E o último, que é mais difícil, né, nesse estado aí expandido, é onde a gente vai integrar tudo, né? Onde você já deixou de ter o estresse, onde você consegue ter foco, onde o foco te traz fluidez, né? Onde essa fluidez consegue se tornar contemplativa, alegre, leve para você naquilo que você está fazendo, e quando você expande isso para várias coisas que você está fazendo ali na sua vida, você percebe melhores padrões para as coisas que você faz, você enxerga
mais sistemas, né, que são junção, principalmente em empresas, né, junção de processos, de momentos onde as pessoas trabalham de maneira mais contemplativa, ou seja, você consegue começar a gerar momentos de maior contemplação para você mesmo e para as pessoas. Você consegue compreender melhor as relações, inclusive de maneira mais profunda, naqueles momentos onde você está, ou onde você está propiciando também esse estado para outra pessoa. Então é um estado um pouco mais raro, obviamente, porque ele é mais difícil de se treinar, de se exercitar, mas quando ele surge, ele vai mudar tudo. São raras as vezes que a gente, né, consegue atingir esse estado. Para atingir esse estado, a gente precisa preparar para uma reunião, né? E tem vários exercícios que a gente consegue fazer para se preparar para uma reunião. Muitas vezes a gente entra para uma reunião estressado, muitas vezes a gente entra para uma reunião sem foco, muitas vezes a gente não tem fluxo com as pessoas durante uma reunião, só para dar um exemplo. Então, é muito difícil você, numa reunião que você quer que seja produtiva, onde todo mundo precise contribuir, se você está estressado, não tem foco e não está em fluxo com as outras pessoas, você não vai conseguir contemplar esse momento dessa reunião. E que dirá, né, expandir a sua capacidade de consciência para apoiar esse grupo a atingir resultados melhores. E aí, muitas vezes, cada um está pensando no seu próprio umbigo, você tem dificuldade de se alinhar com as pessoas porque existem ali desavenças, né, problemas que não estão resolvidos entre elas, e quanto mais problemas eu tenho entre as pessoas de um grupo, mais dificuldade eu tenho, obviamente, né, de me comunicar, de falar, de me abrir, de expor as minhas ideias e de tirar das pessoas aquilo que às vezes eu, como gestor, como líder, preciso, para devolver para elas aquilo que elas precisam para fazer o que é certo, para o todo ter resultado. Então, quando a gente fala de estado, né, a gente está falando de coisas que precisam ser trabalhadas dentro da gente, de algo que você precisa olhar para si naqueles momentos onde você está trabalhando, naquele momento onde você quer sair do estado de estresse, entrar no estado de foco, adquirir fluxo, né, para aquela coisa funcionar bem, para você ser mais produtivo, para você atingir uma alta performance de maneira mais rápida, tanto de forma sozinha, né, individual, tanto quanto você quando você estiver com outras pessoas. Então, existem formas de se trabalhar isso aqui. É muito legal ver pessoas que falam que alguns exercícios, né, uma forma, só de saber que existe também já dá uma clareada na nossa mente, mas principalmente quando a gente consegue mostrar para as pessoas que em alguns momentos que a gente se vê em algum estado, a gente precisa sair dele e começar a nos policiar, né, para usar das metodologias como essa aqui, esse conceito do modelo integral, para a gente se acostumar a ser um melhor gestor. Porque se a gente une os quadrantes, sabe utilizá-los, se a gente pega os estados, né, e consegue sair deles, se a gente trabalha as linhas com o passar do tempo na nossa evolução como gestor, se a gente consegue entender que nível que a nossa empresa ou a nossa carreira está, e depois eu vou gravar um outro vídeo falando dos tipos, né? Porque a gente é mais um ou outro à medida que a gente vai nos desenvolvendo, e aí a gente fecha esses 5 principais pilares aí do modelo. Quando a gente consegue trabalhar esses 5, né, a gente consegue ter muito mais resultado, sair apenas da parte técnica e agregar essa parte técnica, esse pilar técnico de processo, gestão, indicadores, tudo que é muito técnico, metodológico, de ferramenta, agregar isso algo que você se torne, né, ou que você possa se tornar uma pessoa melhor, não só para você mesmo, né, mas para melhorar suas relações, que é o segundo pilar, e aí melhorar ou a sua carreira ou a sua empresa, dependendo do que você quer. Se você for um colaborador, a sua carreira. Se você for um empresário, a sua empresa. Então, não dá hoje, no modelo que a gente tem empresarial, com as novas tecnologias, com as novas gerações, com tudo que a gente tem e que já mudou ao longo dos anos,
para a gente ver a gestão e trabalhar de forma nas nossas empresas no mesmo modelo de gestão arcaico que a gente vinha trabalhando de 10, 20 anos para cá. Não dá. A gente tem que, como gestor principalmente, talvez a gente não consiga num curto prazo implementar algo assim na empresa inteira, né? Porque a gente tem pessoas e as outras pessoas precisam ser trabalhadas e trabalhar as pessoas leva tempo, né? Porque o ser humaninho ele é complexo mesmo, mas é possível a gente ter essa visão, é possível nós estudarmos sobre isso, nós encontrarmos a nossa solução e a gente, como gestor, como líder ou como empresário, contribuir, né, para nós mesmos, obviamente, mas sabendo o que a gente está fazendo. É a mesma coisa que implementar qualquer coisa na empresa. Vai ter que vir de você. E se você souber como fazer, o que fazer, por que você está fazendo e souber implementar isso, né, as pessoas vão ver essa mudança e vão seguir aquilo que você está implementando. Então fica aí mais um pilar essencial, o quarto pilar do modelo integral aí, que são os 5 estados. Espero que tenha sido um pouco mais claro. Se você quiser conhecer, né, o meu processo de mentoria, meu contato sempre está abaixo aqui no link. Se você quiser, no futuro, em breve, aí, que eu faça parte, né, do conselho aí da sua empresa, ou seja, o seu braço direito, vamos chamar assim, embora as duas empresas que eu estou trabalhando, eles me chamem de conselheiro, mas eu não participo do conselho, não é uma equipe, né, formal. Eu sou o braço direito como advisor, né, para quem gosta do nome em inglês aí, dos CEOs. É isso. O CEO ele é funcionário, né, de uma multinacional, o outro é uma empresa familiar que eu estou sendo o braço direito do dono. E tem sido muito legal porque eu tenho conseguido não só levar coisas diferentes como essas, que as pessoas nunca ouviram falar, nunca exercitaram, nunca deram atenção, mas de olhar para as pessoas e ver o desenvolvimento do pilar pessoal, do pilar relacional e o quanto isso muda a gestão. Sempre foi esse o meu intuito, tanto para mim mesmo quanto para os meus clientes, para as pessoas que eu apoio. Porque se a gente não consegue lidar com nós mesmos e com as nossas crenças, nossos desafios, nossos problemas, enfim, do nosso jeito que a gente cresceu, né? E eu não entro em aspectos psicológicos, eu não sou terapeuta e nem você, eu consigo detectar outras coisas do indivíduo, das relações que estão atrapalhando na empresa e fazer, né, através de diagnósticos, exercícios e ferramentas, obviamente, com que as pessoas, no caso, quem eu estou mentorando, quem eu estou sendo conselheiro ali, trabalhe em temas específicos para ele mesmo poder, através desses métodos, dessas ferramentas, conseguir ser uma pessoa melhor, obviamente, para si, para suas relações e para sua carreira ou para sua empresa. Tem funcionado muito bem e é uma coisa que tem trazido muita satisfação, né? Estou transformando isso em playbooks e em livros para quem não tiver condição, né, e eu não puder, enfim, não achar que seja o momento de ter o meu apoio aí através dos meus serviços, pelo menos consegue ler, né, consegue ter acesso aos playbooks, que são o detalhamento dos exercícios, das ferramentas que você pode aplicar você mesmo aí na sua carreira e na sua empresa. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, não deixe de se inscrever no canal, espero que você tenha gostado. E se você quiser compartilhar desse tipo de conhecimento que eu estou trazendo aqui, eu divulgo muitos deles, né, de forma mais frequente através da minha newsletter lá no Substack, que chama Cartas de um Mentor Consultor, que sai toda terça e todo sábado. O link também vou deixar aqui abaixo para você, tá bom? Assine, é gratuita, com certeza você vai gostar desses temas de forma escrita com mais regularidade aí para você. Tchau, tchau, pessoal, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço.